Eu sou o Maxon, hoje eu vou falar sobre Narcoses. Narcoses, mais um jogo independente aqui no Mask Horror, uma produção França e Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de jogar esse jogo no VR, ele foi concebido para o VR lá na E3, no Oculus Rift, e falei com os produtores lá também, foi uma experiência muito legal. Eles tinham um trecho um pouquinho mais para frente do jogo no VR, eu achei muito bom, a proposta é muito boa, eu morro de medo do fundo do mar no geral, então esses jogos que exploram isso muito me interessam, pena que são poucos, né? Dá pra citar o BioShock, o primeiro, por mais que isso não seja bem o foco, se passa no fundo do mar. E os problemas, a loucura do isolamento no fundo do mar. E um outro que eu acho absolutamente obrigatório para qualquer um que gosta de terror e ficção científica, que é o Soma, o jogo dos produtores, criadores do Amnesia, o Dark Descent. Eu acho o Soma, eu colocaria ele entre os meus jogos de terror favoritos, assim, de todos os tempos, facilmente. O Narcoses, claro, não chega nesse nível de produção. Por outro lado, ele é um jogo que traz elementos reais muito fortes, assim, que esses outros jogos que eu citei não tem nada, né? Eles são bem mais ficção e a realidade é terceiro, quarto plano. Nesse jogo não. Nesse jogo a gente é um pesquisador numa base no fundo do mar e já começa com tudo dando errado. Na real, você se vê como um dos últimos sobreviventes depois de uma catástrofe que acontece lá, que faz com que você se isole da sua equipe, da sua base e se coloque no fundo do mar. O cara está numa situação que ele precisa chegar até o centro de pesquisa que ele trabalhava e ele foi parar lá onde ele está e aí você vai jogando o jogo para descobrir. O jogo é muito inteligente como ele conta a história, porque a gente já sabe que o cara sobreviveu e a gente já sabe que ele é o único sobrevivente, porque ele está contando os fatos para uma outra pessoa. Então tem a voz dele em off, conversando com uma outra pessoa para quem ele está contando tudo o que aconteceu lá e como ele conseguiu sobreviver a essa situação quase impossível de um ser humano comum sobreviver. Então ele está num traje, não é bem um escafandro e nem uma roupa de mergulho, mas é um traje que ele chama de caixão ambulante, que pesa realmente meia tonelada. E você sente esse peso todo andando no fundo do mar. Então nem adianta querer ser apressado ao jogar esse jogo, porque você vai se frustrar. Por mais que você tenha os jatos propulsores na roupa, no traje, você consiga dar uns impulsos assim, é um jogo lento e a exploração visual é muito importante. Então você já começa no fundo do mar e você tem que se livrar, né, que enfrentar seres do fundo do mar. Não tem nenhum tipo de monstro nesse jogo ou uma organização nefasta tentando fazer coisas para acabar com o mundo, por exemplo. Não tem nada disso. Então ele lida com aranhas do mar, por exemplo, que são os caranguejos-aranha, uns caranguejos gigantescos que você, se chegar perto, ele fura o seu traje com a pata que parece uma lança. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, com polvos e lulas e momentos mais especiais, assim, que eu não vou contar, porque realmente dá um medo. E jogar isso com fone, você sente lá o barulho do mar e o barulho de você andar e da areia subindo. É um bom trabalho de ambientação esse jogo faz. Ele é curto, a história dele não é nada, não vai ter momentos de reviravolta absurdos, mas além desse aspecto da natureza, de você ter que lidar com essa situação, o aspecto psicológico do isolamento e do baque que esse personagem está passando pelo que ele está passando, é muito importante no jogo, num nível quase Layers of Fear, assim. Então, coisas no cenário vão se modificar, coisas vão aparecer e uns jumpscares previsíveis demais às vezes vão acontecer. Eu preferiria que tivesse menos, porque o jogo sabe lidar com a situação do mundo real mesmo de forma muito mais competente do que o quesito psicológico. Mas, por outro lado, ele consegue, por conta dessa distorção da realidade, colocar momentos de plataforma, digamos assim, que podem frustrar, mas eu achei legal colocar lá. Talvez precisaria de um pouco mais de cuidado para não ser tão frustrante, tanta tentativa e erro, mas existem nesse jogo, existem momentos de plataforma que eu achei inusitados, no mínimo. Poderiam ser melhorados, mas eu achei legal de ver essa ousadia, esse diferencial nesse jogo. Gosto muito da temática do fundo do mar, não é muito explorado em jogos de terror, existem inúmeros jogos de sobrevivência que se passam aí. Um outro jogo que não deixa de ser um multiplayer, ele é um multiplayer assimétrico, mas também não deixa de ser um jogo de terror por conta de você estar jogando com um mergulhador no mar infestado por tubarões, é o Depth, que é um jogo que eu já falei aqui outras vezes. Eu gosto muito do aspecto terror desse jogo, porque quando você joga com um tubarão, você é um predador feroz e voraz que tem que destruir os mergulhadores, e quando você joga com um mergulhador tentando pegar tesouros no fundo do oceano, é um jogo de terror, quando um tubarão pode vir te destroçar. O
O Narcoses lida muito bem com essa realidade, com essas criaturas do fundo do mar que podem te destroçar facilmente, por mais que essa roupa, esse traje seja um traje seguro. Então é isso, Narcoses vem dessa leva aí de jogos no fundo do mar de terror, uma leva tacanha, assim, são poucos os jogos, mas sei lá, às vezes um jogo desse faz sucesso e aí os desenvolvedores passam a fazer mais coisas. Certamente vem tudo do BioShock, o sucesso do primeiro BioShock desencadeou esses outros jogos, e o Soma fica aí como uma grandíssima recomendação do grande jogo de terror sci-fi no fundo do mar.